Bem, pessoal, na aula de hoje daremos continuidade ao nosso estudo de corrente e resistência elétrica, tá bom? Na aula anterior, nós aprendemos o que é corrente elétrica e de onde ela se origina. Hoje, nós vamos nos focar um pouco mais na resistência elétrica, tá? Vamos começar explicando um efeito muito importante na física, que é o efeito Joule. E no que consiste o efeito Joule? Você já reparou que quando você tem um aparelho elétrico, eletrônico, e você o deixa ligado por muito tempo, ele esquenta bastante? Isso é o efeito Joule, que não é nada mais nada menos que uma transformação de energia potencial elétrica em energia térmica. Inclusive, lâmpadas incandescentes, muito utilizadas no passado, se utilizam do efeito Joule para iluminar uma determinada sala, um determinado ambiente. Mas de que se origina um efeito Joule? Nós sabemos que, quando se estabelece uma diferença de potencial entre dois extremos de um condutor, os elétrons livres desse condutor irão se mover, tá? De modo que nós teremos estabelecida uma corrente elétrica. No entanto, esse movimento não é livre de resistência. Haja vista que esse condutor não é um condutor ideal. E o que significa haver resistência ao movimento dos elétrons? No condutor, no retículo cristalino do condutor, existem os cátions. Quando os elétrons se movem no condutor, há uma grande probabilidade desses elétrons colidirem com esses cátions, tá? Então, com esta colisão, a velocidade dos elétrons é reduzida e parte da energia cinética dos elétrons é transferida para os cátions, fazendo-os vibrar com mais intensidade em torno de uma posição de equilíbrio. Nós sabemos que uma maneira de quantificar o movimento vibratório das partículas de um material é através da temperatura. A temperatura é definida como a partir da energia cinética vibracional das moléculas que constituem um material. No caso, a energia térmica é definida a partir disso. Isso significa que as colisões entre os elétrons e os cátions irão aumentar essa vibração e, consequentemente, aumentar a temperatura do material, ou seja, a energia potencial desses elétrons, que se transforma em energia térmica a partir do gerador, terá uma parte sua transferida para energia térmica, ou seja, uma parte será convertida em energia térmica dos cátions. E é devido a isso que ocorre o efeito Joule. Então, pessoal, todo condutor ele possui uma propriedade chamada resistência elétrica, tá ok? E o que é a resistência elétrica? É justamente essa oposição à passagem de corrente elétrica. No entanto, em circuitos elétricos existem receptores elétricos cuja função é única e exclusivamente aumentar a resistência elétrica. Estes são os chamados resistores. E no circuito eles são simbolizados por este símbolo aqui, tá ok? Um condutor ou um resistor ou qualquer outro tipo de receptor elétrico, ele pode ser ôhmico ou não ôhmico. Se este for ôhmico, ele respeitará a primeira lei de Ohm. A primeira lei de Ohm não é nada mais nada menos que um comportamento linear na dependência entre a diferença de potencial no condutor e a corrente.
A lei de Ohm estabelece que a intensidade da corrente elétrica que atravessa um resistor ôhmico à temperatura constante é diretamente proporcional à diferença de potencial aplicada em seus terminais. E a constante de proporcionalidade é o que nós chamamos de resistência elétrica. Então, a primeira lei de Ohm pode ser expressa pela expressão V é igual a R vezes I. Qual é a unidade de resistência elétrica no sistema internacional? A unidade é volt por ampere. E isso recebeu o nome de Ohm, em homenagem ao físico alemão Ohm, que deu diversas contribuições para o desenvolvimento da eletrodinâmica, como, por exemplo, atribuindo as leis eletrodinâmicas que nos permitem estudar dispositivos condutores e suas resistências elétricas. Ok? Armazene essa informação. Diferença de potencial é igual a resistência vezes corrente em um resistor ou em um condutor ôhmico. Além da primeira lei de Ohm, nós temos também a segunda lei. Enquanto a primeira lei é uma propriedade do dispositivo, a segunda lei é uma propriedade que está relacionada com o material do que é feito o dispositivo. A segunda lei ela estabelece que, dado um condutor homogêneo, com seção transversal uniforme, ou seja, a mesma área, da sua resistência elétrica será diretamente proporcional ao comprimento desse condutor. Ou seja, quanto mais longo for o condutor, maior oposição à corrente vai existir. Da mesma forma que é diretamente proporcional ao comprimento, será inversamente proporcional à área da sua seção transversal. Porque se a área for muito pequena, é mais difícil para os elétrons passarem. Se a área for muito grande, se torna mais fácil. A constante de proporcionalidade é o que estabelece a dependência com o material e com a temperatura. Essa constante aqui é o que a gente chama de resistividade elétrica. E a unidade da resistividade elétrica é o Ohm vezes metro no sistema internacional. Então, guardem essa expressão que é a segunda lei de Ohm. Resistência elétrica é igual a resistividade vezes o comprimento dividido pela área. Ok? Em um circuito elétrico, pode ser útil associar resistores elétricos para se obter determinadas condições favoráveis para um certo fim. Ou seja, se eu quiser, por exemplo, aumentar a resistência elétrica do circuito, eu posso associar resistores de resistência menor até que eu atinja um valor. Existem dois tipos de associação: associação em série e associação em paralelo. Agora nós estudaremos a associação em série. Quais são as características? Existe apenas uma malha no circuito, tá? Quando a associação é em série. Então, os resistores eles ficam todos dispostos e compartilham o mesmo fio, digamos assim. De modo que, como não há nenhum tipo de nó, ou seja, uma região onde a corrente se divida, todos os resistores estão submetidos à mesma corrente. No entanto, a diferença de potencial da malha se divide em cada resistor, ou seja, aqui eu vou ter uma diferença de potencial U1, aqui eu vou ter uma diferença de potencial U2 e aqui eu vou ter uma diferença de potencial U3. De modo que U1 mais U2
mais o 3 vai ser a diferença de potencial fornecida ou estabelecida pelo gerador entre os terminais A e B. A partir disto e da primeira lei de Ohm, se obtém que a resistência equivalente, ou seja, o resultado da associação desses resistores em série, nos fornece uma resistência total no circuito que é igual à soma das resistências individuais. Isto é uma associação de resistores em série. E no caso de uma associação de resistores em paralelo, diferentemente, você não tem só uma malha, e você tem nós, aonde a corrente se divide, tá? Eu não vou ter mais os resistores submetidos à mesma corrente. Eu vou ter 3 correntes diferentes. E o que isso significa? Diferentemente do caso da associação em série, na associação em paralelo é como se nós tivéssemos 3 fios ou 4 fios, onde cada um teria um resistor, digamos assim. E as correntes se dividem em cada malha com um resistor. No entanto, a diferença de potencial a que estão submetidos os resistores são as mesmas. Então, nesse caso, eu vou ter corrente 1 mais corrente 2 mais corrente 3, que será igual à corrente total no circuito. E, mais uma vez, usando a primeira lei de Ohm, nós chegamos a uma expressão para resistência equivalente, que é totalmente diferente da expressão de associação em série. Usaremos isso para resolver problemas, tá? Posteriormente. Com isso, eu gostaria de encerrar essa aula teórica. Agradeço a todos e um forte abraço.